E não falar que é a nossa obrigação, dentro daquilo que a gente vê, as coisas erradas e as coisas certas que foram feitas. Da mesma forma que o Asa está numa semifinal sem ninguém dar, o Asa também está praticamente fora de uma Copa Alagoas por causa dos próprios erros do Asa, a começar do seu treinador e da diretoria. Olha, Oswaldo, amigos ouvintes da 96, inclusive o pessoal perguntando aqui, só 96 estava hoje no CT Noel Alves, acompanhando as atividades do time arapiraquense. E me deparei lá com alguns diretores, inclusive o presidente do clube, Rogério Siqueira. Teve a fala do Zulu, zagueiro, daqui a pouco a gente vai ouvir, e também do Souza Tibiri. E eu conversei com o Nazário Júnior, assessor de imprensa, para ver se o presidente vai falar também, porque é o momento dele falar. Isso. E ele falou. Eu falei ontem. E ele falou. Depois de entrevistar o Zulu e o Tibiri, teve uma reunião da comissão técnica, jogadores e também a diretoria no tocante aos últimos resultados. Classificação do Campeonato Alagoano, semifinal, encara o CSA. Gol do CSA. Já. CSA 1, Sampaio Corrêa 0. Aí. Eu não disse? Tá vendo? Hoje é pra passar o rodo. O rodo. E aí foi solicitado que a gente se retirasse um pouco do ambiente, que foi exatamente a sala de reuniões, onde ele conversa com os jogadores, e aguardamos um pouco, depois a fala do presidente Rogério Siqueira. A gente tocou em diversos assuntos, né, presidente? E sobre a campanha do Asa, o Asa na semifinal do Campeonato Alagoano, não tá bem na Copa Alagoas, né? 2 derrotas, só tem 1 ponto, e a gente começou mais ou menos por essa ótica aí. Vamos acompanhar o que diz o presidente. Sempre motivando o nosso elenco, né? Porque ninguém nos colocou nessa final, né? Essa final, essa decisão dessa semifinal, nós conquistamos, foram eles que conquistaram, né? E tivemos uma conversa muito boa agora, mostrando que nós não pedimos licença para ninguém e nós vamos encarar essa decisão nesse clássico diante do CSA. Só tem um prato de comida, ou a gente vai comer ou eles. Então, aquele que tiver mais fome, aquele que tiver mais vontade, aquele que for mais competitivo, com certeza vai sair desse jogo de 180 minutos com a vitória. Então, nós precisamos muito dessa vitória e nós vamos buscar. Copa Alagoas, o Asa tá mal na competição. É como se fosse, fala em prato de comida, ou Asa como o CSA come, é porque pela frente tem um calendário de 2026 aí em jogo também, né? Também, né? A competição do Campeonato Alagoano, ela nos dá o direito de ter calendário 2026, né? Então isso é um dos motivos também, né? Mas a competição por si só, ela é o maior fator motivacional, né? Há 13 anos não somos campeões alagoanos, então temos batido muito na porta, né? Somos semifinalistas por 4 anos seguidos, os 3 últimos anos fomos finalistas, né? Ou seja, essa vitória está engasgada aqui, né? Essa busca desse título está engasgada e nós vamos buscar esse título. Que avaliação você faz do elenco terminando a primeira fase da competição? Na Copa Alagoas o Asa não está bem, como foram escolhidas essas prioridades, principalmente de Copa Alagoas, que existe uma cobrança de nós da imprensa e também da torcida? Olha, a nossa cobrança de diretoria para com toda a comissão técnica, jogadores, a diretoria de futebol, né, que é o Renan Mobarak, com o gerente, o Erivaldo, ela é diária também. Existe muito essa cobrança, né, no dia a dia. Se a gente pegar os números do campeonato alagoano, a gente vê que nós tivemos a melhor defesa do campeonato, né? Nós conseguimos a classificação com um jogo de antecedência, né? Nós somos o segundo melhor ataque do campeonato, mas precisamos melhorar muito. Precisamos melhorar bastante e a gente tem acompanhado os trabalhos. Na Copa Alagoas, como você citou, para a gente foi uma tragédia, né? Tínhamos um planejamento, não é que a Copa Alagoas foi plano B em momento algum, né? Nós fomos para competições com o time que a comissão técnica escolheu colocar e perdemos. Isso é vergonhoso. O que a gente fez até agora aqui na Copa Alagoas é vergonhoso e não tenham dúvida, você torcedor, que nós estamos cobrando e muito, né, de toda a comissão e também dos jogadores, mas nós não podemos misturar, vira a chavinha, né? Agora nós temos uma grande decisão, né, que é a semifinal do Campeonato Alagoano, decisão essa que os mesmos jogadores, ao mesmo elenco
ele conquistou dentro de campo. Então isso faz com que mudemos essa chavinha. Isso não diminui o nível de cobrança daquilo que eles deixaram de desempenhar numa competição também muito importante para todos nós, mas agora o foco total é na semifinal, nesse jogo com o CSA. Essa cobrança, né, ela se dá, o Asa buscou algumas peças, né, de todo o elenco da formatação. Foi um elenco praticamente que novo, de 2024 para 2025, né? E o Asa não contratou, né? Se contratar para a Copa Alagoas ou Série D. Como é que o Asa já vislumbra? Existe uma possibilidade de lá na frente dar uma melhorada nesse elenco, dependendo do que aconteça, semifinal, passando para a final de Copa Alagoas? Jânio, nós não contratamos, não foi por falta de recurso, não foi por falta de buscar no mercado. Hoje nós temos, eu vou explicar para vocês rapidamente. Antes tínhamos uma disputa muito grande, principalmente com os clubes de São Paulo, que joga A1, que joga A2. Quando eles colocavam o olho no jogador, eles iriam levar, porque eles pagam 3, 4, 5, 10 vezes o que a gente paga normalmente aqui no Campeonato Alagoano. Hoje tem só os clubes do Paulista. Hoje tem os clubes do Paulista e mais 50 SAFs fazendo propostas estratosféricas, né? Por jogadores, por exemplo, jogadores que em média ganhavam 5, 6, 7 mil, esse ano passaram a ganhar 12, 13, 15 mil e ficaram escassos também no mercado, né? Então foi muito difícil a formação do elenco, né? Óbvio que para agora não tem como contratar, mas com certeza para uma Série D já muda a chavinha, porque aí em vez dos 850 quase clubes que tem contratando hoje, quando for uma Série D vai ter pouco mais de 100 clubes em atividade. Então óbvio que vão ter mais opções no mercado, mas como eu falei, o nosso foco agora são as semifinais do Campeonato Alagoano e o primeiro jogo aqui em casa contra o CSA. Que é fundamental, 180 minutos, essa decisão. E comportamento que o Asa deve ter, foi tocado nessa reunião? Claro, foi tocado nessa reunião. É o comportamento, gente. Ganhar ou perder faz parte do futebol, como faz parte de qualquer esporte. Mas o que não é admissível é chegar ali dentro do campo e não deixar a vida. Então é isso que a gente tem cobrado dos jogadores e com certeza vocês podem esperar um time vibrante, um time muito competitivo diante do próximo clássico aqui em Arapiraca contra o CSA. Presidente Raniel Ribeiro, o que é que você tem conversado com ele? Ele está sentindo essa pressão também, né? Nós da imprensa, a gente tem as nossas colocações, é importante destacar o torcedor ainda mais, inclusive infelizmente pincharam o muro aqui do CT, patrimônio deles, né? Infelizmente eles às vezes partem para isso, que eu não concordo, mas enfim, o que é que você tem conversado com o Raniel, que às vezes recebe muitas críticas, principalmente nesse último jogo, né? Falando, porque não entrou com os jogadores, colocou no segundo tempo os prováveis titulares para fazer logo o resultado, né? Como é que você tem conversado com ele? Tá seguro o Raniel? O que é que você tem falado? Olha, eu prefiro não citar pontualmente, né, as nossas reuniões internas, mas pode ter certeza que a cobrança não só com o Raniel, mas com toda a comissão, com a diretoria de futebol, com os atletas, elas têm sido feitas e diariamente. Elas são grandes, não são pequenas, né, mas com certeza podem esperar um time muito competitivo que vai buscar a vitória contra o CSA aqui em casa no próximo domingo. Embora o tópico seja CSA, meio de semana tem Copa do Brasil e esse comportamento, o Asa na forma salutada financeira depende muito de Copa do Brasil, é por isso que passa a temporada 2026, o Asa tem que ter esse calendário, porque é salutar pro cofre do clube na Copa do Brasil. É bem salutar, mas como eu falei, o nosso foco agora é total na semifinal, né? Depois da semifinal a gente muda a chavinha para a Copa do Brasil e depois volta a chavinha para outra partida da semifinal e assim sucessivamente. Algo mais queira colocar para o público, para o torcedor alvinegro? Não, eu queria falar para o torcedor alvinegro que nos assiste, que nos escuta, né? Pedir desculpa e dizer, torcedor, que eu estou tão envergonhado contra vocês pela nossa atuação pífia que tivemos até agora na Copa Alagoas. Mas também te peço, dá um voto de confiança para todos nós, tá? Que nós vamos buscar essa vaga para a final e buscar esse título que está engasgado na nossa garganta há tanto tempo. Bom, tá aí o presidente do Asa, Rogério Siqueira, colocou algumas situações, teve reunião. Eu vi a fala do presidente muito alto lá na reunião.
Não deu para entender muito. Gritando? Tava do lado de fora, não. Por conta do ambiente fechado, falando alto. Não é grito. Para com os jogadores, né? A respeito da cobrança. Então, houve cobrança, sim, no CT Noel Alves, na fala todos os setores que ele falou, né? Em todos os setores. Né? Sobre o Ranieri, ele não foi muito direto, né? A pergunta era, ele está acomodado no cargo, ou seja, ele está bem no cargo, está ameaçado no cargo? Não, bem não pode estar. Ele entendeu, né? Eu vou chamar o Oswaldo Ele Barbosa. até não poderia nem dizer agora, né? Porque o técnico é isso ou é aquilo. Que tem uma partida importante para ser realizada. Agora sim, pelo que eu conheço, eu não sei se vier, bata na madeira. Se vier um resultado negativo, eu não sei se o Ranieri permanece no jogo da volta. Eu acho que não. Ou se não consegue, ou é eliminado, dependendo do resultado daqui em Arapiraca, a decisão com boa vantagem ou não, em Maceió. Se ele for eliminado, ele não tem como permanecer, não. Não, isso eu acho que não passar não pra final. Mas assim, tô dizendo, nesse primeiro jogo, se não conseguir um resultado convincente, viu, Oswaldo? Se domingo agora não vier um resultado convincente, eu acho muito difícil ele permanecer no carro. Boa noite, Oswaldo Barbosa. Boa noite, Guima. Um abraço para você, um abraço para todos os companheiros de bancada. Olha, assim, eu ouvi atentamente a entrevista, mas uma entrevista com todo respeito, que não acrescentou muito não, porque a cobrança agora, a cobrança ela tinha que ter sido feita lá atrás, para não deixar a situação chegar e chegou. Ele falou uma frase aí, o Rogério, de que nós não contratamos, não foi por falta de recursos. É porque hoje existe, quer dizer, subtende-se que tem dinheiro. Aí eu lhe pergunto, os outros não conseguem formar um elenco com um pouco mais de qualidade? Talvez até com menos dinheiro? Então é uma coisa meio assim que contraditória. Eu concordo com ele quando ele diz o seguinte: o pensamento agora é a semifinal. O que passou, isso aí a gente resolve depois até de domingo, se for o caso, mas agora você tem que foco total, único e exclusivamente nesse jogo de domingo, que o Asa tem que dar a vida nesse jogo de sábado contra o CSA às 16 horas. Nesse sentido aí eu concordo, mas as outras situações, sinceramente, não acrescentou em nada, porque você sabe qual é o grande problema? Essa questão da Copa Alagoas. Claro que dirigente não vai escalar time. Eu não concordo com o dirigente escalando o time. Até porque não é a função do dirigente escalar. Até porque se ele fosse para escalar, ele não contratava treinador. Agora, infelizmente, o que eu ainda não vejo no Asa, é uma pessoa que possa dialogar olho no olho com o treinador, e que isso é um papel do dirigente. Você dialogar olho no olho com o treinador e você de repente fazer perguntas ao treinador. No primeiro jogo de estreia da Copa Alagoas, se eu não estou enganado, o Asa empatou com o Penedense aqui, aí jogava em Penedo contra o Penedense, mas ali era basicamente ainda a metade da fase classificatória ou o começo da fase classificatória. Aí vem o treinador e coloca o time todo reserva na estreia da Copa Alagoas. Você, como presidente ou como dirigente, você pode questionar, sim. Dizer, peraí, meu amigo, me diga uma coisa aqui. Por que nós vamos colocar o time todo reserva? Eu preciso de calendário no ano que vem. Se não der por aqui, eu preciso ter aqui. Mas não, é como você pegasse a chave, entregasse ao técnico e toda a decisão tomada pelo técnico é soberana. E não pode ser assim, não deve ser assim. Em hipótese nenhuma pode ser assim. Você tem que trocar ideia. Ah, mas não, pera um pouquinho. Se eu ficar sem calendário, o senhor vai embora. Esses que estão aí vão embora e eu vou ficar como? Sem futebol durante 8, 9 meses. Qual o sentido de você começar uma competição tão importante com um time reserva? Aí o que não me convence, com todo respeito ao que disse o Rogério sobre a Copa Alagoas, é ele dizer o seguinte: a Copa Alagoas nunca foi um plano B pro Asa. Como que não foi plano B pro Asa se o Asa nunca jogou com o time titular? Todos os jogos do Asa na Copa Alagoas foram jogados com o time reserva. Como é que não é plano B?
A contradição é tão grande que o próprio Ranieri, na entrevista coletiva, eu não me lembro qual o jogo, mas o Vitor Hugo acho que era quem estava nessa coletiva, e uma das respostas do Ranieri foi: a competição do Asa é o campeonato alagoano. Tá lembrado disso, Vitor? Foi num jogo da Copa Alagoas, né? Ou campeonato? Não, depois que terminou o jogo do campeonato alagoano, e vocês perguntaram se ele ia poupar alguns jogadores, isso, aquilo, outro, tal. Ele disse: olha, vou conversar com a minha comissão técnica para ver qual o melhor time que a gente pode colocar em campo. Mas a competição do Asa é o campeonato alagoano. Você tá lembrado disso? Tô sim, foi antes da estreia da Copa Alagoas contra o Penedense. Então, como é que o Asa nunca colocou como a Copa Alagoas como plano B? Como segunda opção? Claro que sim. Claro que sempre foi colocado nos últimos anos como plano B. Agora, Deus queira que dê certo. E chegue domingo, como disse o Rogério, ele tem razão, só tem um prato na mesa. Ou você parte logo pra cima e você toma esse prato pra si e você deixa o adversário ver navios, ou se o adversário chegar e tomar esse prato de comida seu, meu irmão, aí você não tem nem alagoano, você não tem nem Copa Alagoas, você não tem nem Copa do Brasil, você não tem nada. Nesse sentido, ele tem razão. E nós falamos isso ontem aqui no Toque de Bola. O Asa tem que fazer no domingo tudo o que ele ainda não fez na temporada. Não é que o CSA seja um super time, um grande time, não é isso. Eu tô falando do Asa. O Asa precisa fazer no domingo tudo o que ele não fez até agora. Se não é no aspecto técnico, se não vai fazer um grande jogo tecnicamente, mas não pode, em hipótese nenhuma, deixar o adversário ter mais vontade de querer esse prato de comida citado pelo presidente do Asa. Agora, a Copa Alagoas sempre foi sim o plano B e de forma equivocada. Jânio Barbosa. Eu estava falando com o Nazário Júnior a respeito do trabalho de amanhã, se vai ter entrevista ou não, ele não me confirmou não. Oswaldo, uma outra coisa, se o Asa tivesse, presta atenção, se o Asa tivesse passado para a fase de grupos da Copa do Nordeste, isso foi os próprios diretores que eles falaram. Eu ouvi isso. Acho isso. Você falou. Eles iam usar jogadores da base. Estarrecedor. Na Copa Alagoas. Na Copa Alagoas. Muitos jogadores. O Asa ia formar um sub-20, não é isso? Vão formar uma pra jogar a Copa Alagoas com sub-20. Mas aí não teve como. Porque ia priorizar mesmo o Campeonato Alagoano. Mas aí eu vou lhe dizer uma coisa, Jânio. Ainda bem nesse aspecto que o Asa não passou. Porque seria mais estarrecedor ainda. Isso. Um clube que não tem calendário fixo, uma competição que pode lhe dar esse calendário, você querer jogar igual, fazer um planejamento igual a CSA e CRB que tem. Seria mais estarrecedor ainda. Aí eu lhe pergunto, se o Asa tivesse passado para a fase de grupos, ia formar um sub-20 para jogar a Copa Alagoas com sub-20. Aí a gente ouve agora que a Copa Alagoas nunca foi plano B. Sempre foi plano B e sempre o erro esteve aí. Essa é a situação. Não tenha dúvida disso. Chegar na terceira rodada praticamente com chances mínimas. O erro foi fatal. Ou seja, a situação que o Asa está foi o próprio Asa que criou, né? A situação que o Asa somente eles poderão consertar, como? Eliminando o CSA. Exatamente. E só dessa forma. Até porque o CSA tá jogando agora contra o Sampaio, vai vencendo 1-0. Qual o time que tá jogando? Praticamente o time titular. Vou trazer aqui a informação. O CSA tá em campo aí com o goleiro George. Vamos por cada jogador. George no gol. Titular. O Cedric, lateral direito, também titular. A dupla de zaga, Islan e o Anderson. O Islan entrou agora porque o Betão tá machucado. Isso, é titular. O lateral esquerdo, o Enzo, no lugar do Roberto, que tá lesionado. Já seria. Não joga mais, o Enzo é o titular. O meio de campo com o Camacho, que é reserva, tá estreando hoje. Isso. Silas também é reserva. Isso. E o Vander. Além do Álvaro, né? O Álvaro o Vander é titular, vai voltar de suspensão agora. O Álvaro é um titular que constantemente é usado. Mas que tem sido titular no último, com o Igor Magalhães. O ataque é o Guilherme Cachoeira, titular, e o Igor Bahia. Inclusive o gol do CSA foi marcado. 80%. Praticamente 80% é o time titular. Do time titular. O CSA está jogando hoje, quinta-feira à noite. O CSA não terá nem 72 horas de recuperação, porque o jogo hoje é quinta-feira.
Amanhã à noite 24, sábado à noite 48, o jogo é domingo à tarde. Então nem 72 horas de recuperação. O Asa jogou ontem à tarde. Ontem à tarde, 15 horas. O Asa tem quinta, sexta, sábado e domingo. Será que esse time não podia jogar como titular ontem? E inclusive o gol do CSA foi marcado pelo Guilherme Cachoeira, logo aos 3 minutos ali do primeiro tempo, né? O Guilherme Cachoeira que é titular. Os outros dois, assim, que constantemente estão na escalação titular. O Oswaldo pode até me corrigir se eu estiver errado. Gustavo Nicola e o Brian estão no banco de reservas hoje. Esses são os titulares, vamos colocar assim. Mas 80% do time titular. E você vai jogar contra o Sampaio Correia. E lógico que vai lhe oferecer muito mais dificuldade, você vai se desgastar muito mais do que você enfrentar um sub-20 se você viesse com o time titular. Se você colocasse o titular ontem, seria certeza de vitória? Não, porque no futebol você não tem certeza de vitória nunca. Mas a probabilidade de você conquistar uma vitória e não estar nessa situação, era muito maior. Eu lhe pergunto, alguém faz esse tipo de cobrança ao senhor Ranieri? Eu não acredito que se faça. Pelo contrário, se concorda. Se concorda. Foi até que eu perguntei a ele, mas ele disse que essas coisas internas preferia não trazer detalhes. Agora... E na verdade, Janel, outra coisa que eu também, de certa forma, passo a não entender. Porque antigamente o treinador falava antes de cada jogo e falava depois da partida na coletiva. Hoje em dia, o Ranieri só fala após partida. Antes do jogo, ninguém pode ouvir mais ele. Não, mas isso aí acho que é algo dele. Isso aí é uma norma do clube e a gente tem que respeitar. Eu acho que é dele mesmo. Não tem como... E aliás, tem treinador que nem gosta de falar. Se você for em cima do Givanildo Oliveira, ele não vai falar. É cada patada da bexiga. Então isso é normal. Agora, o que a gente pode dizer pro torcedor? Você só tem agora um tiro para dar, que o outro tá complicado. E não domingo. Pode abandonar. É domingo. Esse negócio de dizer não vamos pro estádio, não vamos pro jogo, vamos ficar em casa, olha, eu vou dar aqui um exemplo. A torcida do CSA, é esse exemplo. O time caiu para a 2ª divisão do futebol alagoano. Vocês sabem o que é isso? Uma bacia das almas. E foi na 2ª divisão do futebol alagoano que o CSA, a torcida do CSA, sempre lotou o estádio Rei Pelé. Ainda o estádio torcendo pelo time na 2ª divisão do futebol alagoano. O time foi eliminado, parece, contra o Penedense no estádio Rei Pelé. CSA caiu 2003. 2004 não voltou. Pois é. Permaneceu na 2ª divisão. Em nenhum momento. Voltou em 2005 e caiu novamente em 2009. Em nenhum momento a torcida do CSA abandonou o time. A gente tá falando aqui que ainda há vida. Por exemplo, se você tem um parente, tá na UTI, mas o médico diz assim, olha, tem chance sim, vai fazer a cirurgia domingo. Vamos fazer a cirurgia aí para salvar ele. Se ele tem chance, tem chance sim. Você, mas sabe da coisa, deixa ele morrer. Eu vou não. Eu quero nada, deixa esse velho morrer pra lá. Isso não é no lugar do cara fazer alguma coisa para salvar, o cara vai providenciar o velório. Exatamente. Então, gente, ou a gente se conscientiza da nossa importância, porque eu não vejo assim. O CSA empatou em Maceió o Asa empatou em Maceió com o CSA. Claro que foi um jogo de um time só, foi um avalanche. O CSA poderia ter metido 2, 3 no time do Asa. Mas de todo jeito o Asa empatou. Segurou essa. E se o Asa aqui fizer a diferença? Mete um, o CSA vai obrigatoriamente para cima, numa bola e outra, o Asa mete segundo, vai para Maceió com vantagem de 2. Com certeza com o time lá desesperado. Tudo pode acontecer, inclusive o Asa tomar esses 2 que eu tô falando. É verdade. Não é? Então, o que não pode, só um minutinho, Oswaldo. O que não pode, agora, nesse momento, é você tirar o seu da reta. Não, vamos pro estádio não. Vamos pro estádio. Torcedor não faça isso não, pelo amor de Deus. Não é? Então é muito simples. Não, vai ter casa cheia. Torcedor. Eu sou torcedor das horas boas. Esse é o momento de você ir. É nas horas que o time mais precisa. Aí se você olhar domingo, entra o Asa em campo, ninguém. A torcida do CSA vai lotar. A parte do CSA inteira vai estar lotada.
E a parte do Asa vai estar vazia porque o torcedor achou agora, no momento que o time está precisando, no momento que o time está precisando do seu apoio, do seu grito incentivo. Poxa vida, vá lá, pô. Vá lá, se eu tivesse, se eu fosse você, torcedor, eu faria minha parte. Faça a sua parte enquanto torcedor. Mire-se no exemplo de grandes equipes, de grandes torcidas. E não de torcidas que só vai na boa. A gente só vai na boa, quando o time tá bem. Ganhou, foi, então eu vou agora. Não, meu irmão, não é assim não. Até porque no campeonato alagoano, como o presidente disse, vira a chavinha, o time está muito bem. O time conseguiu a classificação, tá invicto, só tomou um gol no campeonato inteiro e tem o segundo melhor ataque do campeonato. Então, se você olhar pelo alagoano, não tem motivo de você deixar de ir ao estádio municipal. Fala, Oswaldo. Não, eu queria dizer o seguinte. Claro que, na minha opinião, o CSA tem um time um pouco mais qualificado. Na minha opinião, eu acho que todos concordam. Também. Mas o confronto em si, ele é muito equilibrado. Porque existe uma rivalidade. Existe um clássico local. É um jogo decisivo para ambos. O CSA também tem pressão muito grande em cima dele. O CSA há 2 anos que não consegue chegar a uma semifinal de campeonato alagoano. É verdade. Há 2 anos que não chega a uma semifinal. O CSA vê o seu rival aí ser tricampeão alagoano. Que o torcedor do CSA não admite nunca perder um campeonato pro CRB, nem o torcedor do Regatiano admite perder pro CSA. Então existe uma cobrança grande também em cima do CSA. Para que ele chegue a essa final, para que ele seja campeão. Para que ele não permita que o CRB seja tetracampeão. Existe uma pressão grande, não é só em cima do Asa, não. Então, devido a isso, eu acho que o confronto em si, ele é muito equilibrado. E domingo é o tipo do jogo que não classifica, mas ele pode encaminhar. E ele vai encaminhar, sim, muita coisa. Se o Asa consegue não perder, deixa a decisão em aberto. Se o Asa ganha pelo placar mínimo que seja, é uma grande vantagem para o jogo no Rei Pelé. Então o CSA tem um time um pouco mais qualificado, isso é fato, pelo menos para mim. Agora o confronto ele vai ser muito equilibrado, porque a pressão ela vai existir de todos os lados. E de certa forma o CSA também, é como você falou, né, Oswaldo? O CSA tem a questão da pressão também, porque precisa passar para a final por conta de Copa do Brasil. Claro, ele tá aí na questão da Copa Alagoas aí brigando, mas tem a Copa do Brasil, tem a própria Copa do Nordeste, que ninguém sabe como é que vai ficar e provavelmente ele sendo eliminado agora já nessa fase de semifinal. Pode ser que fique fora, então o CSA também tem essa pressão, mas a questão do Asa foi eliminado é muito mais por conta do calendário de mais tranquilo do que a situação do Asa. O CSA tá mais tranquilo quanto a situação. Não, o CSA é mais tranquilo porque tem a Série C, tranquilo entre aspas, mas perder uma Copa do Brasil e perder uma Copa do Nordeste também é complicado. Dizendo, quem for eliminado vai ter uma perda de receita muito grande para 2026. O problema é que o prejuízo do Asa é maior, que o Asa poderá perder receita e calendário. E ficar sem disputar competição divisão nacional. Divisão nacional. A situação do Asa é complicadíssima. Mas o confronto eu acho muito equilibrado. Claro que aqui tem alguns torcedores se manifestando, daqui a pouco o 8876-8488, o zap da galera, nós vamos colocar os torcedores no ar. Eu só digo uma coisa, gente, é preciso que a gente tenha noção da importância desse jogo do próximo domingo. Claro que o torcedor tá pé da vida pelas decisões tomadas com relação à Copa Alagoas, por ter colocado a Copa Alagoas no segundo plano, e isso é evidente, não é? Mas é preciso também ter consciência. O Asa, para ter calendário, vai ter que jogar tudo que sabe e o que não sabe. É o desdobro de todo mundo. O desdobro da zaga, o desdobro do meio campo, o desdobro do ataque. Isso mesmo. Não é? Vai ter que todo mundo acertar. Vai ter que ser em conjunto, num conjunto todo. Inclusive o torcedor. Então todos nós. É uma questão de um engajamento geral. Não adianta a gente agora fazer protesto, manifesto. Manifesto você pode até fazer depois do jogo, caso a situação der errado. Agora
é a hora de estar com o time. É a hora de ser alvinegro. É a hora de vestir a camisa. Ou se não, gente, abandonar o time que você gosta no momento de uma decisão, que você acha isso correto realmente? Você acha realmente correto? O Asa tá partindo para uma decisão. Se o Asa ganhar, vai disputar o título. Se o Asa ganhar do CSA, o Asa vai disputar o título de campeão do estado. Pelo quarto. Será que é correto agora? Eu tô vendo aqui algumas opiniões aí de alguns torcedores. Não vamos pra campo, vamos boicotar o presidente, vamos boicotar não sei o quem, o time é ruim, não sei o quê. Ruim, mas tá na decisão, tá na semifinal. Ruim, mas só tomou um gol. Ruim, mas é a segunda. Ninguém aqui tá passando manteiga na cara do gato. O Asa errou bastante. Errou bastante esse ano. Inclusive nas suas prioridades. Agora, será que esse é o momento de abandonar o time? Um time que vai pra uma decisão, joga em casa. O Asa está na decisão, minha gente. Se o Asa passar pelo CSA, não é, Jânio? O Asa vai pra final do campeonato. Eu digo que é a competição do primeiro semestre que dá calendário para o ano todo que vem. Não é? Então o Asa só tem agora essa chance. Olha, Guilherme, como eu conheço assim o torcedor, né? Porque eu vou pra arquibancada e conheço bem, ele não vai abandonar o clube. Muitos que estão aí falando que não vão, eles vão estar no campo. Isso é só aquela coisa do hoje. Mas no domingo todo mundo vai. Você vai ver um estádio realmente, eu não vou dizer que na sua totalidade, né, como a gente, né, gostaríamos de ver, mas o estádio vai estar completinho. A torcida vai chegar, vai dar mais uma vez um apoio. Agora, se esse time não render, a vaia vai ser grande. Vai ser muito grande. As críticas vão ser pesadas. Vão ser realmente ali na boca do túnel, a coisa vai ferver. Porque o torcedor do Asa, ele não está aguentando mais. Agora, se o time render, se o time jogar, podem ficar certo. Nós teremos no domingo a torcida lá no estádio apoiando todo o time. Agora, eu peço a esse time, vamos render mais. Essa reunião, eu tenho certeza que foi essa a cobrança. Meu irmão, eu quero sangue aí dentro desse jogo. O presidente falou sobre isso. Eu quero sangue aí dentro desse jogo. Eu quero vocês jogando bola, quero todo mundo correndo, quero ver vocês se matando em cima pra gente vencer esse jogo a qualquer custo. Isso agora Mas é assim, prioridade. sabe, Vanderlei, eu acho que você tem razão. Em parte. Mas eu sinceramente, eu não acho que o problema do Asa não foi falta de empenho, não foi falta de vontade. Não foi, na minha opinião, não. Eu comentando os jogos do Asa, eu não vejo assim. Não, na minha opinião também. O problema na minha opinião também, que eu não quis falar aqui, mas na minha opinião também. Não foi falta de vontade. Foi qualidade. Você chegar agora e dizer assim, não, domingo a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter empenho. Na minha opinião, nunca faltou vontade e nunca faltou empenho. Na minha opinião, o grande problema é que, e eu disse isso ontem, é que não se tem um grupo de qualidade como se vende, como se passa pro torcedor. Eu concordo com você. O Asa tem um elenco com bons jogadores, mas não é um grupo que a sua diretoria e o seu técnico eles vendem para sua torcida, principalmente o treinador, que foi um grupo formado com muitos critérios, que nós tivemos muito cuidado para escolher aqueles jogadores que mereciam estar aqui. Eu acho que o erro começou daí. E lá atrás, quando a gente ouve, por exemplo, e o Jânio passou essa informação, não, e jogador tal, porque pelo que eu ouvi do Rogério, e nós ouvimos agora há pouco, que foi que ele disse, não foi por falta de recursos, não foi isso? Sim, foi. Sim, claro. Ou eu ouvi errado, eu tô ficando maluco. Ele disse isso. Ele não disse? Aí eu pergunto a vocês, nós não conjecturamos aqui a possibilidade do Asa ter um jogador da qualidade de um Daniel Costa? Isso. Nós não falamos isso aqui. Desde o começo. Aí o que foi que nós ouvimos? Desde o começo. O que foi que nós ouvimos? Não era do perfil do técnico. Não, porque não faz parte do perfil do Ranielli. E qual é o perfil? Qual é o perfil do Ranielli? Com todo respeito, é esse daí? O do Samuel e do Juan Xavier. Aí é esse o perfil? Rápidos, franzinos. Então tinha dinheiro pra trazer um jogador do naipe do Daniel Costa. Não trouxe por quê? E a manutenção do Didira. E a manutenção do Didira. Prevaleceu a opinião do Ranielli.
Outra questão que eu pergunto, e que o presidente me disse, não foi ninguém não. Foi um desejo do Didir aí, não foi o Asa que não quis não. Mas por que foi um desejo do Didir aí? Porque lá se pagou mais do que aqui. Então não se tinha recurso, porque o Didir não ficou. Então são essas coisas que na minha cabeça, essas coisas não entram. Com todo respeito, mas não entram. O Asa errou da formação de elenco, mais uma vez. Agora aí, você tem que tentar substituir tudo isso, recuperar tudo isso pela vontade. Agora, dizer que o time não teve vontade, eu acho que seria até uma injustiça de nossa parte com esses jogadores. Vontade, na minha opinião, nunca faltou. O que teve de errado foi planejamento por parte do seu treinador e qualidade. Com relação à Copa Alagoas. O que teve de errado foi a conivência da direção de deixar o treinador fazer o que quer e o time que quiser colocar na Copa Alagoas, e chegou a essa situação. E terceiro, essa questão da falta de qualidade que poderia ter mais. Mas vontade, sejamos justos, eu acho que nunca faltou desse elenco, desses jogadores do time do Asa. Mas o futebol é desse jeito. Mas o chega pedido... no domingo, ganha do CSA, chega no outro sábado, tá na final. A gente é que nunca soube de nada, a gente é que não entende de nada, e o certo e a razão sempre esteve com eles. É assim, futebol é assim. E eu quero que realmente a razão esteja com o clube, que vai ser melhor para todo mundo. Verdade. Mas essa questão de você exigir agora, você tá numa decisão, você chegar lá e incentivar, você levantar a moral, você dizer que quer mais empenho do seu time, isso é normal. De você chegar claro, à isso direção. Aí chama-se motivacional. Exatamente. Você tem que motivar. Ele tá motivando o time, tá? É isso que ele fez hoje. Chegou lá, que era para ter feito, você tem que fazer o tempo todo, tá? E ver que o seu time não tem essa qualidade toda e contratar jogadores que possam resolver a situação. Não deu, agora vai com o que tem. Então, eu vou motivacionar meu time, eu vou levantar a moral, que é isso que você tem que fazer. Outra coisa que eu ouvi aí, que vocês colocaram depois da entrevista do Rogério, aí não é um comentário não, é uma pergunta, tá? Eu ouvi o seguinte, parece que foi o Jânio que colocou: se o Asa não ganhar do CSA no domingo, pelo que você sabe do dia a dia do Asa, pelo que você acompanha do dia a dia do clube, você acha que o Ranieri não vai nem pro segundo jogo, é isso? Acredito que sim, pelo que eu tive. Aí é a pergunta, resolve? Não. Oswaldo, diga, resolve nessas alturas do campeonato. Oswaldo, mas finalmente o que resolve? Convenhamos. Eu não manteria, não. Não, eu também não. Eu não manteria. Eu não manteria de jeito. Não, peraí. Pelo menos continuar com o mesmo cara. Motivacional. Eu fiz uma pergunta. Você teria. Não, eu fiz uma pergunta. Claro, eu fiz resolve interrogação. Eu tô respondendo. Muito bem. Na parte motivacional, você teria. Você sabe que a estreia do técnico motiva o elenco. Então, isso é fato. Isso não sou eu que digo, são os números e o retrospecto do futebol. Então, a estreia do treinador motiva. Dependendo do profissional que você vai ter. Vai se contratar. Dependendo do profissional. Se for um profissional meia boca, meia trava, traga não. Deixa como tal, deixa vai sem. Perder mais tempo ainda. Não é? Vai perder tempo. Se for um profissional. Agora, se for um profissional daqueles que você vê assim, poxa, esse é treinador. Esse vem pra resolver. Não é? Porque quando o CRB tava pra cair, tava caindo os pedaços na Série B, e que contratou o Hélio dos Anjos, vê se, poxa, esse cara tem um currículo invejável. Pode não dar certo, mas ele tem currículo e é um cara que motiva o velhote lá. E foi isso que deu ao CRB a sequência de vitórias que deixaram o CRB fora da Série C. Agora, é isso que o Asa teria que fazer, não sei se vai, ou não sei se passa na cabeça de alguém. Eu mesmo traria. E outra coisa, domingo à noite já acertava de manhã, 5 horas da manhã, quero ver você aqui no CT. E pronto, e acabou-se. Segunda-feira, já para ter uma semana inteira para trabalhar o elenco pro jogo do próximo domingo. E tem profissionais aí à disposição, viu? Já agora, tem uns 2 ou 3 bons aí. Eu não persistia, não. Tá bom, chega. Obrigado. Tá bom demais, O senhor é muito gentil. Por quê? Mas... Se não for um vexame, se não tomar mais de um, mas se não for um vexame, porque se for mais de um, meu irmão. Não.
Eu não dei a minha opinião. Teve um tiro. Eu fiz uma pergunta. Não pega seu raciocínio. Resposta. Não pega seu Vamos girar raciocínio, não. aqui. Segura aí, Oswaldo. Vamos girar aqui, Oswaldo. Não, As só para respostas. completar. Ah. Aí, vamos lá, pode completar. respostas. vai lá. Não pega o seu raciocínio. Um dirigente estava no CT hoje, aí olhou pra mim e disse: desculpa. Foi. Desculpa. Me pediu desculpa. Por quê? não. Pegou na mão? Não, porque ele defendia uma coisa. Sim, eu já entendi. Muito bem. Eu já entendi. Vanderlei, você trocaria? Imediatamente. É como você diz, mas ligava já. Pô, Tchau, boa noite, até boa mais. noite, O dirigente disse assim: Até me logo. desculpa. Não vai mudar o Aí eu elenco. entendi o que aliás, eu já tinha feito. Eu a faria sua já última- antes, não era agora, não. É a Era sua pra ter última feito antes. tacada, meu irmão. Era É a agora. sua última. É a sua última tacada no tênis, Nossa, um coisa, cara né? louco, rapaz, que É a não sua tá última vendo que manchete taticamente no esse basquete. time não anda. Mudaria, Vitor? Oxe, eu já teria mudado desde o jogo com o Tem do jogo com Coruripe. o Coruripe. Muito bem, Da você, Copa Júnior. Alagoas. Também já tem mudado. E você, Oswaldo? Homem de bem. É, eu não, fiz a pergunta. Isso aí a gente não pode mas negar. infelizmente não. Eu É um- fiz uma pergunta Cara, e eu nota vi as 10. respostas. E eu quero só que ainda também não é a minha opinião, viu? Eu vou dar a minha opinião, mas Mas você ainda e não os é a achos? minha opinião. Ele quer fazer uma introdução, quer eu introduzir. fiz a pergunta. É só um preâmbulo. E o Guimarães conheceu tão bem quanto eu. Se fosse um Augusto Farias, Ixi, ele não ia nem para as duas partidas da semifinal. Não era esperar para domingo, não. Verdade. Porque Isso uma é verdade. vez eu conversando com o Augusto Farias, o Augusto disse o seguinte: olha, treinador para mim que treina o CSA, eu sou presidente do CSA. Treinador que treinar o CSA, ele pode estar no momento que for. Se ele perder o jogo de maneira vexatória, ele vai embora no outro dia. Augusto Farias dizia muito isso. Então, é por isso que eu disse, se fosse o Augusto, aquele vexame de quarta-feira parava por ali. O do Coruripe já, Coruripe Oswaldo, já era pela Copa Alagoas. Não, mas eu tô falando porque seria do sub-20. Entendeu? O Coruripe era reserva. Então, respondendo a pergunta de vocês, eu também faria isso. O que deu a sobrevida foi justamente a vitória com o Muricy, os 3-0. Que, Aí deu uma sobrevida. Se você analisar. E aí direitinho, É porque a gente ouviu o que ouviu, não viu? Ouviu sim, é como exatamente. diz os torcedores, borrou bêbados. Não, foram, assim, tô começando a acreditar com o que o torcedor falou. Pois é. Empurrou 2 bebês na ladeira. Mas, repito, Mas Agora aí a outro gente também pensamento. não pode repetir Você não precisa nem o Asa está na o Asa, semifinal. aí nesse sentido pode chegar à concordo final. com o Rogério. Méritos, um sistema concordo com o defensivo Rogério. Só tomou um gol, consolidado. Um sistema defensivo consolidado que Volta você vê aí o CRB. zagueiro. O CRB batendo DM, cabeça porque tem. Já saiu do DM já. Viu, Jânio e Vanderlei? O CRB batendo cabeça porque tem um setor de ataque bom, meio campo bom, mas a defesa ninguém se conhece. A defesa andando nos Tu é acusa. japonês, tu é Não, o indiano. detalhe é o seguinte: São 2 anos Só já para que, encerrar, que o Asa não Oswaldo. tem um setor Então, ofensivo que... repito, é produtivo. preciso a gente também aqui entender a importância desse jogo. Talvez o que eu tô torcedor falando, era isso que eu ia falar. magoado com apresentações do time, magoado com as escolhas erradas, as prioridades que foram dadas na Copa Alagoas, todas elas erradas desde o começo, que o Oswaldo aqui defende a importância dessa Copa Alagoas para o Asa antes da competição começar. Antes. E ninguém entendeu que o Asa não pode se dar o luxo de fazer o que faz CSA CRB. E o Descartar. Oswaldo repetia aqui diversas vezes. Desde o ano passado. Série D 3 não anos é. já. Tem 3 anos. O Asa está na Série D, mas não é de Série D, não tem clube de Série D. Agora, ninguém entendeu isso, nem o Ranieri. Como é que você tem 2 competições para fazer um calendário e despreza uma? Abre Como mais se fácil. você tivesse Tá mais fácil. calendário, ora bolas. E que se eu sou presidente, eu meu filho, eu isso preciso aí. das 2 competições. Preciso das duas. Se vire! Você é o treinador, se vire! Mas, poxa de vida, deixaram o homem à vontade demais? Mas aí Foi onde isso tá, que eu Guima, falei, se Guima, ele, não é? se Foi isso que ele eu falei ficou à aqui. vontade demais é porque teve a conivência da alguém. diretoria. não é Que- conivência. A conivência ela existiu. Mas o grande problema dos últimos anos do Asa é que os técnicos que são contratados é como se entregassem a chave do futebol
na mão do técnico. O ano passado foi assim. Quando eu perguntei, inclusive, a direção concordou com essa atitude de colocar time reserva e ficar fora da Copa Alagoas. Claro que concordamos. O ano passado eu perdi o título pro CSE da Copa Alagoas e perdi o campeonato. Foi isso que eu ouvi. O Sidney Moraes botou o time titular na final contra o CSE, choveu, aquela chuva ali e acabou, a desculpa foi que na final contra o CRB acabou gerando a perda também. Não, foi não. O time desgastado. O ano passado fizeram da mesma forma. Pouparam. Ou seja, é porque não tem, pode até ter daqui por diante, mas até hoje nunca se teve uma pessoa para cobrar do treinador isso. Não, meu amigo. Eu não tenho calendário pro ano que vem, não. Se eu ficar 9 meses sem jogar, quem é que vai pagar a conta do clube? É o senhor? Não, o senhor vai estar empregado aí em algum lugar. Aí vem com essa balela. O treinador, não, porque a competição do Asa é o Campeonato Alagoano. O Asa e qualquer clube que não tem calendário, todas as competições são competições. Todas as competições são competições. É por isso que na entrevista do Rogério agora, o que eu não concordei em hipótese nenhuma dele foi ele dizer que a Copa Alagoas nunca foi plano B pro Asa. Sempre foi plano B. E ele, o ano passado, disse isso. E disse que concordava com as decisões da comissão técnica de não colocar o time titular em campo, que tinha o aval da direção. Esse ano nós vimos a mesma coisa. E como é que ele chega e diz que Copa Alagoas nunca foi plano B? Aí não, aí eu discordo totalmente do presidente do Asa. Agora, outras coisas ele tem razão. E principalmente quando ele diz o seguinte: se nós estamos numa semifinal, ninguém nos deu, nós conquistamos. Isso aí ele tem razão. Ele tem razão. Ninguém deu ao Asa. O Asa conquistou dentro de campo. No Campeonato Alagoano, nós estamos falando de um time que tem suas limitações. Na minha concepção, e eu venho falando isso faz tempo, é um time, no meu modo de ver, que pode render mais, mas não rende porque é desorganizado como time em campo, é desarrumado como time em campo. E quando você não tem a capacidade de colocar um time organizado em campo, os jogadores eles correm errado e se desgastam ainda mais. E esse é um dos problemas do Asa, porque o seu Ranieri não conseguiu dar um padrão de jogo ao time do Asa há mais de 80 dias de treinamento. Não tem, ele pode discordar de mim, é o direito que ele tem, mas é o que eu penso sobre o time dele. É um time desarrumado, é um time desorganizado, e é por isso que se desgasta muito no jogo. Concordo. Então, perfeito. Tudo isso acontece. Agora, que o time do Asa nada caiu no colo, não. É um time que está invicto, é um time que se classificou por méritos, é um time que pode chegar à final do campeonato. Claro que tudo isso pode acontecer com o Asa. Agora, uma coisa é acontecer com o Asa, outra coisa é a gente se calar e não falar que é a nossa obrigação, dentro daquilo que a gente vê, as coisas erradas e as coisas certas que foram feitas. Da mesma forma que o Asa está numa semifinal sem ninguém dar, o Asa também está praticamente fora de uma Copa Alagoas por causa dos próprios erros do Asa, a começar do seu treinador e da diretoria.